Oi gente, eu sou a Grace Kelly e neste canal chamado Tempo de Deus teremos uma palhinha sobre a previsão do tempo para a semana. Inicialmente falaremos de São Paulo e depois meditaremos na palavra de Deus, pois saber informações do clima é importante para nos programarmos. Quanto mais então saber o que Deus quer falar conosco para que sejamos mais assertivos em nossa semana. Então, vamos conferir a previsão do tempo para a semana de 17 a 23 de novembro para São Paulo, que fica na região sudeste do Brasil. No dia 17, teremos um dia com possibilidade de pancada de chuva, com temperatura variando entre 17 e 27 graus. No dia 18, a previsão é de um dia ensolarado, com um mínimo de 18 graus e máxima de 30 graus. Já no dia 19, a temperatura se mantém estável, ficando entre 17 graus durante a noite e 30 graus durante o dia. Para o dia 20, a previsão indica temperaturas semelhantes, com a mínima de 19 graus e a máxima de 29 graus. E o sol ficará entre nuvens. No dia 21, a máxima cai ligeiramente para 25 graus e a mínima para 18, com possibilidade de chuva. Nos dias 21 e 22, as temperaturas variam entre 17 graus e 23 graus. Pancadas de chuva podem acontecer. Preparem-se para uma semana de clima ameno e aproveitem ao máximo. Desfrutem do sol com cautela, mas fique atento com as possibilidades de chuva. Os dados foram obtidos no site winter.com em 15 de novembro. Agora, a nossa meditação. Ela está apoiada no texto de Provérbios 27, versículo 12, que diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Uma outra tradução apresenta o texto da seguinte maneira: o prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Bom, começaremos entendendo o que é ser prudente. Ser prudente significa ser cauteloso, sensato e cuidadoso em suas ações e decisões. Portanto, perceber se há algum perigo necessita que estejamos atentos aos sinais e situações que podem levar a consequências negativas. Esse perigo pode ser físico, emocional, financeiro, entre outros. Já a questão de buscar refúgio significa tomar medidas para se proteger do perigo que foi identificado, seja evitando a situação ou procurando ajuda. O simples ou o ingênuo, como o versículo aponta, também pode ser uma pessoa inexperiente, que acaba não fazendo nada diante do perigo. Isso quando identifica que existe um perigo. Então, o que uma pessoa nessas condições pode fazer para parar de sofrer com as consequências? Ela pode aprender com os erros dos outros, buscar conselhos de pessoas mais experientes e estar aberta a aprender. Pois a inexperiência pode envolver a falta de conhecimento, habilidade ou experiência em uma determinada área e suas consequências podem incluir prejuízos financeiros, lesões físicas, danos emocionais, entre outros. Mas é claro, nem sempre é possível ser prudente em todas as situações. Temos falhas e por isso, às vezes, erramos. O importante aqui é aprender com o erro. É relevante estar consciente dos riscos e tomar medidas para minimizá-los. A sabedoria pode ajudar bastante uma pessoa a ser prudente, porque ela vai fornecer conhecimento, discernimento e bom senso. E a Bíblia nos orienta a pedir a Deus, em nossas orações, sabedoria, como fez Salomão. Mas isso é um assunto que fica para uma próxima vez. Ser prudente é importante, porque
Por meio da prudência, podemos evitar consequências negativas e proteger a si mesmo e aos outros. Vemos neste texto o autor destacar a diferença entre prudente e inexperiente, diante de uma situação de risco. Sabemos que desde os tempos mais antigos, os seres humanos precisaram lidar com situações perigosas, como ataques de animais selvagens, desastres naturais, conflitos armados e doenças contagiosas. Veja que em muitos casos a sobrevivência dependia da capacidade daquela pessoa perceber que havia um perigo e agir de forma adequada. Com isso, ao longo dos séculos, diferentes culturas desenvolveram formas de lidar com esse perigo. Algumas valorizaram mais a coragem, a ousadia, enquanto outras se destacavam pela prudência e a cautela. No caso da Bíblia, a prudência é vista como uma virtude fundamental, que permite o ser humano evitar muitos problemas e perigos desnecessários. Então, seja uma pessoa prudente, percebendo o perigo e busque refúgio, ou no caso, soluções com antecedência. Deixe de ser inexperiente, seguindo adiante e sofrendo as consequências do que acontece. E o pior, muitas vezes nós colocamos a culpa em outras pessoas e não vemos que nós estamos sendo os responsáveis pelas mazelas que estão acontecendo conosco e com quem amamos. Essa mensagem é clara e direta. A prudência é uma virtude que pode salvar vidas e evitar muitos problemas. Nós vivemos numa realidade de mundo que é cada vez mais complexa e perigosa. A prudência é uma virtude que pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Seja no trânsito, no trabalho ou em situações de emergência, a capacidade de perceber o perigo e agir de forma adequada é essencial para a sobrevivência e o seu bem-estar. Então, você já sabe que em São Paulo, quando chove, muita coisa ruim pode acontecer. Então, fique atento e se organize para lidar com as adversidades, calamidades e catástrofes que podem acontecer. Muito obrigada pela sua atenção. Desejo uma semana abençoada e que a prudência faça parte da sua vida. Um abraço, até a próxima. Tchau!